Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Eu vou estar gravando aqui a parte 2 do vídeo, por exemplo, se nós podemos apressar ou não a vinda de Cristo. Na verdade, essa segunda parte que eu vou gravar, ela não estava nos planos, mas aí um grande amigo lá do Recife, o nosso amado irmão Roberto, ele é um grande estudioso também, tem muito conhecimento. Ele discordou, por exemplo, do primeiro vídeo. E então esse segundo vídeo aqui eu estou aqui gravando exatamente para trazer algumas razões porque eu creio que nós não podemos apressar a vinda de Cristo. Mas em primeiro lugar eu quero aqui logo destacar de que eu não sou calvinista. Não é porque eu creio que há um tempo determinado, um tempo certo para Jesus voltar, que eu seja calvinista, tá bom? Eu não creio em predestinação, ok? Então, eu estou aqui na igreja que eu dirijo, estou aqui esperando os irmãos. A gente vai ter agora um ensaio de adolescente abençoado, para a glória de Deus. A igreja está em construção, então a gente vai estar aí gravando antes de começar o ensaio. Então, irmãos, por exemplo, por que eu creio que nós não podemos apressar a vinda? Em primeiro lugar, em 2 Pedro 3,12, quando diz lá na tradução da Almeida Revista e Atualizada, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por exemplo, a palavra ali no grego apressar, que está traduzida aí no grego espeudo, essa palavra no grego ela tem o significado também de desejar ansiosamente, desejar ardentemente. E isso você vai ver no dicionário de Strong, ok? E também isso aqui é língua grega, entende? Então, na língua grega, espeudo significa tanto apressar, fazer com pressa, quanto, por exemplo, você desejar ardentemente, desejar fervorosamente. E eu creio que esse segundo significado é o que melhor representa o texto bíblico. Por exemplo, a Bíblia, a Almeida do século 21, ela traduz exatamente nesse sentido. Eu vou repetir, a Bíblia Almeida do século 21, ela traduz desejando fervorosamente o dia da vinda de Deus, o dia da vinda do dia de Deus. Então, a Bíblia, por exemplo, da Almeida do século 21, ela traduz corretamente a ideia que o texto quer transmitir. E também, por exemplo, a Bíblia ali, Almeida Revista e Corrigida, que traduz, por exemplo, apressando-vos para o dia da vinda do dia de Deus. Então, veja bem. Por exemplo, essas traduções, é claro que existe diversas traduções aí que traduz apressando o dia da vinda de Deus, por exemplo, apressando o dia da vinda de Deus. Então nós temos aí a Nova Almeida Atualizada, traduz dessa forma, nós temos aí a Almeida Revista e Atualizada também, nós temos a King James Atualizada, traduz dessa forma também, nós temos a NVI que traduz também dessa maneira. Nós temos também aí, por exemplo, diversas traduções que traduz apressando o dia da vinda de Deus. Só que a palavra espeudo, ela significa tanto, por exemplo, fazer com pressa, apressar-se, quanto no sentido, por exemplo, de desejar fervorosamente. Eu creio que essa é a melhor tradução que representa a ideia do texto que ali foi escrito por Pedro, entende? Então não é nós apressar, até porque em 2 de Pedro 3,9, no mesmo texto lá do capítulo 3, a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, o que Pedro está dizendo? Que Deus não retarda a sua promessa. Em outras palavras, as promessas de Deus têm o tempo certo, entende? Então, o que Deus prometeu, que um dia Ele vai retornar a este mundo, essa promessa vai ter cumprimento cabal no tempo certo, porque Deus não retarda. Se Ele não atrasa, é lógico também que Deus não vem fora do tempo, ok? Aqui com respeito à vinda de Cristo. Se nós atentarmos, por exemplo, para o texto de Mateus, capítulo de número 24, versículo 14, quando a Bíblia diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim.
O texto de Mateus, ele não está dizendo ali, por exemplo, que o evangelho sendo pregado apressa o dia da vinda de Deus. Não é isso que o texto de Mateus está dizendo. A Bíblia diz: e este evangelho do reino será. A palavra ali, será, no grego, querisso, ela está, por exemplo, num tempo verbal, no futuro do presente do indicativo. E esse tempo verbal, que será, significa, por exemplo, que não tinha acontecido naquele tempo, no dia de Jesus, será para um futuro que iria ainda acontecer. Mas esse será, no futuro do presente do indicativo, ele indica algo incondicional, que não está ligado à disposição humana. Quando Jesus disse será pregado, é uma afirmação num sentido, por exemplo, de que independentemente do homem querer ou não pregar, o evangelho será pregado. Ou seja, se eu pregar ou não, o evangelho vai ser pregado. Se você querer pregar ou não, o evangelho será pregado. Se uma igreja querer pregar ou não o evangelho do reino, o evangelho será pregado. O que Jesus está falando aí é a certeza de que o evangelho será pregado, entende? Ou seja, tu querendo ou não, o evangelho vai ser pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, entende? Então, não depende da minha disposição, o evangelho será pregado. E eu volto a repetir, não sou calvinista, ok? Eu vou citar aqui um último texto, por exemplo, lá o texto, por exemplo, de Apocalipse 9:15, e que ali está falando daqueles 4 anjos, né, que estão presos junto ao rio Eufrates, que vão ser soltos. Esses 4 anjos que vão ser soltos, a Bíblia diz assim, detalhe, isso aqui está no contexto da grande tribulação, ok? O texto ali diz assim, que eles serão soltos, esses 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, e que estão preparados para o dia, hora, mês e ano. Então veja, por exemplo, que no período da grande tribulação, esses 4 anjos vão ser soltos no tempo certo. Então não haverá, por exemplo, motivos para nós pensar de que a vinda do dia de Deus nós podemos apressar. Até porque a Bíblia deixa isso bem claro, né? Que estão preparados para dia, hora, mês e ano. Ou seja, o dia está determinado. Entende? E nós não podemos contribuir. Deus não está condicionado à nossa disposição. Se você pregar ou não, Deus continua sendo Deus. Entende? E agora eu quero aqui detalhar que nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho. O que eu estou querendo dizer é que se eu pregar, eu não estou com isso apressando a vinda do dia de Cristo. O que eu estou te dizendo é que o dia que Jesus vai voltar já está determinado. E eu pregando ou não, eu não vou apressar e nem vou atrasar a vinda de Cristo, ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.